Bem, prever o preço das casas parece quase uma missão impossível, não é? É um daqueles quebra-cabeças enormes da economia que mexe com toda a gente, desde quem governa, a quem investe, até quem simplesmente quer ter uma casa. Nesta análise vamos tentar perceber porquê e se calhar descobrir que andamos a usar as ferramentas erradas para resolver isto. Então, a grande questão é mesmo esta. Por que é que o mercado imobiliário parece que desafia toda a lógica? Pensem um bocadinho nisto. Durante a pandemia, a economia mundial travou a fundo. E mesmo assim, em muitos sítios, os preços das casas dispararam. Mas como é que isto é possível? Qual é a explicação? Bem, a resposta pode estar aqui mesmo. Parece que os modelos económicos que usamos, os tradicionais, simplesmente não foram feitos para a complexidade única que é o imobiliário. Existe um fosso, um desfazamento gigante entre as ferramentas que temos e a realidade que andamos a tentar medir. Ok, para percebermos como é que chegamos a este ponto, temos de olhar para a ferramenta principal dos economistas, os chamados dados em painel. A ideia, no fundo, é simples. Em vez de se olhar só para um sítio ou para um momento no tempo, o que se faz é juntar dados de várias regiões ao longo de vários anos. O objetivo? Ter um mapa muito, mas muito mais detalhado do mercado. Mas é aqui que a porca torce o rabo. A ferramenta mais comum nestas análises, o método com um nome um bocado técnico, mínimos quadrados ordinários, ou OLS, para facilitar, falha, mas falha redondamente quando o assunto é imobiliário. E é exatamente aqui que a maior parte das previsões e das análises corre mal. Isto aqui ilustra o problema na perfeição. De um lado, temos a suposição simples, a ideia de que, sei lá, uma subida de juros afeta Lisboa e uma pequena aldeia exatamente da mesma forma. Mas do outro lado, temos a realidade, que é bem mais complexa. Cada mercado é único, tem a sua própria vida e, mais importante ainda, influencia os mercados que estão à sua volta. Vamos lá ao primeiro grande problema. Tem um nome técnico, heterogeneidade da inclinação, mas a ideia é muito simples. Significa que o impacto de um fator económico não é igual em todo o lado. Por exemplo, o crescimento do PIB pode fazer os preços em Lisboa disparar, mas numa zona rural o efeito pode ser mínimo. Ignorar isto é como tentar usar um tamanho único para toda a gente. E claro, não serve. O segundo problema chama-se dependência transversal. Pensem nisto como atirar uma pedra a um lago. A onda não fica parada, espalha-se, certo? No imobiliário é igual. O que acontece num bairro ou numa cidade cria ondas que afetam os vizinhos. Os mercados não são ilhas isoladas, estão todos ligados uns aos outros. E as consequências de ignorar isto tudo são graves. Como o estudo salienta, usar estes modelos simplistas leva a estimativas que são inconsistentes e enganadoras. Ou seja, não é só que os números estão errados, é que as políticas que se baseiam neles podem ser um verdadeiro desastre. Felizmente, a econometria não parou no tempo. Já existem modelos muito mais sofisticados, desenhados de propósito para lidar com estas complexidades do mercado imobiliário e dão-nos uma imagem bem mais próxima da realidade. Vamos conhecer esta nova geração. Primeiro, um modelo chamado FMOS-AMG. O superpoder dele é conseguir olhar para além do ruído do dia-a-dia e estimar qual é o preço de equilíbrio de uma casa a longo prazo. É quase como ter uma bússola que aponta sempre para o norte do mercado. Depois, para o caos de curto prazo, temos outro especialista, o DCEMG. Este é o modelo que nos ajuda a perceber as flutuações, as subidas e descidas rápidas. Ele consegue captar como é que o mercado se ajusta quase de mês a mês. E se um governo decide lançar uma nova política de habitação, como é que medimos o impacto real disso? Bem, para isso existe uma ferramenta quase cirúrgica, o FGLS-SHARE. A sua especialidade é mesmo essa, isolar o efeito exato de uma medida, limpando todo o resto do ruído do mercado. Ok, mas chega de teoria. Vamos ver um exemplo prático. O material que serve de base a esta análise faz uma comparação direta que mostra a diferença abismal que o modelo certo pode fazer. Então a pergunta é esta, e é baseada num caso de estudo português. Qual foi o verdadeiro impacto da liberalização do alojamento local, o tipo Airbnb, nos preços das casas em Lisboa? E a resposta é impressionante. O modelo antigo, o tal OLS, sugeriu um aumento de 5,6% nas zonas mais afetadas. Ok? Parece um número razoável. Mas o novo modelo, o mais preciso, revela uma história completamente diferente. Um aumento de 27,4%. A diferença não é pequena, é na verdade brutal. 27,4%. Reparem bem, o modelo antigo não estava só um bocadinho ao lado. Ele subestimou o impacto em quase 5 vezes. Isto muda completamente a forma como olhamos para este fenómeno. Mas o problema é ainda mais fundo do que um simples erro de cálculo. O mais chocante é que os modelos antigos podem estar tão errados que chegam a virar a realidade económica de pernas para o ar. Olhem só para esta tabela.
O modelo antigo chegava a sugerir que um aumento da densidade populacional ou dos salários médios fazia os preços das casas baixar. Isto vai contra tudo o que sabemos da economia. É absurdo! O novo modelo, o FGLS Sure, claro, corrige isto e mostra a relação que todos esperamos, uma relação positiva. Isto mostra de forma brilhante como os modelos errados nos podem levar a conclusões completamente ao contrário. E isto deixa bem claro que ter as ferramentas certas não é só um pormenor para académicos. Tem implicações diretas e muito profundas nas políticas que afetam a vida de toda a gente. No fundo, medir as coisas corretamente permite-nos perceber o verdadeiro impacto de uma decisão. Sem uma medição precisa, qualquer política de habitação é como dar um tiro no escuro. Com modelos melhores, podemos criar políticas mais eficazes, podemos tomar decisões de investimentos mais inteligentes e, quem sabe, talvez dar passos mais concretos para resolver a crise da habitação. Como o próprio estudo conclui, estas novas metodologias são um passo de gigante. Permitem-nos, talvez pela primeira vez, começar a decifrar este puzzle do mercado imobiliário com a precisão que ele sempre precisou. E isto deixa-nos com uma última reflexão. Agora que temos ferramentas muito mais apuradas para medir o mercado, será que finalmente vamos conseguir geri-lo de forma mais eficaz? Passar de simples observadores a gestores ativos de um setor tão importante, esse é o grande desafio que se segue. A resposta, essa, ainda está por descobrir.